Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da literatura em geral e da cultura nacional e universal, assim como falaremos hoje desse autor sociólogo alemão Robert Mitchell, né? Já vamos falar dele. Bom, antes de começar a entrar no tema, eu gostaria de dizer que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, onde eles têm um projeto de pegar livros raros nos sebos de São Paulo, as Pepitas, né, e revender na sua página do Instagram para todo o Brasil. O próprio livro que eu vou falar hoje, Os Partidos Políticos, do Robert Mitchell, eu encontrei no sebo Só Pepitas. É um livro muito raro e de muito bom gosto. Então todos os livros de excelência é muito fácil de encontrar no sebo Só Pepitas, né? Você pode, com certeza, se vocês entrarem na página deles, vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir algum novo interesse, alguma coisa assim. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui a página do Instagram deles. E aí, se vocês falarem que encontraram na compra de algum livro a página deles através desse canal aqui, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Isso vale muito a pena porque os livros, assim como a cultura em geral, as viagens, as visitas a exposições e tudo mais, são coisas que nos tornam mais ricos, né? Nós gastamos para ficar mais ricos, né? Bom, entrando no tema de hoje, então, eu gostaria de falar do Robert Mitchell. Robert Mitchell, ele é um alemão nascido em Colônia, em janeiro de 1876, se não me engano, 9 de janeiro de 1876. E ele faleceu na Itália em 1936. Ele fez grande parte de sua carreira em Turim, mas ele também chegou a lecionar e atuar na Universidade de Munique, né? Bom, ele era de Colônia, né? E o Robert Mitchell, então, ele vai ser um sociólogo que seguiu muito aquela linha do Gaetano Mosca, do Vilfredo Pareto, né? Todos esses grandes sociólogos que pensaram basicamente a política no sentido das elites intelectuais e também da oligarquia. Já vamos falar aqui nesse livro dos partidos políticos dele, onde ele analisa o partido de massas. Ele vai defender que todos os movimentos geram uma elite dirigente, uma oligarquia que vai se sobrepor às massas. E as massas são facilmente influenciadas e influenciáveis também por essa elite intelectual, que logo que ela se torna elite, ela esquece da igualdade e das prerrogativas da massa para defender seus próprios interesses e os interesses dos seus iguais e camaradas que estão na elite, no topo. Alguns animais são mais iguais do que outros, né? Como já dizia o próprio George Orwell no livro Revolução dos Bichos, né? Bom, mas antes de entrar no tema, o Robert Mitchell, então, ele pertenceu também à Rivoluzione, que foi uma seção do Partido Socialista Italiano. E o Sindicato Rivoluzionário, que era ligado ao Partido Socialista Italiano, o PSI. Essa ideia do sindicato revolucionário e dos sindicatos, ela é muito propícia, porque se tem um grande erro de associar o fascismo, por exemplo, às direitas liberais ou à extrema-direita, o que eles chamam de ausência do Estado, quase que o anarcocapitalismo do que se fala hoje, né? Ou do neoliberalismo. Muito pelo contrário, o fascismo ele era totalmente estatal e sindicalizado. E o Robert Mitchell ele vai pertencer às fileiras do Mussolini na década de 20. Esse livro aqui, que ele analisa os partidos políticos, ele foi lançado em 1915. Essa edição brasileira da editora Senzala, ela é uma edição que veio ao Brasil, se eu não me engano, em 1982. Mas ele lança esse livro em 1915, ou seja, antes do surgimento do fascismo. Mas na Itália já existiam os fatis. E que eram os fatis? Eram sindicatos que levavam esse nome por conta daquele símbolo romano
da magistratura romana, dos lictórios, né, que era o fáscio, né, era um feixe de varas e um machado, que é daí que vem o símbolo que o Mussolini adotou para o seu movimento, mas antes disso ele estava ligado totalmente aos sindicatos socialistas, e o próprio Mussolini, o Duce, né, foi um grande expoente, grande expoente do socialismo italiano. O que vai mudar desse socialismo que tende ao fascismo para o socialismo comunista é a questão do nacionalismo. Então o fascismo italiano é uma espécie de socialismo nacionalista, tem até outras vertentes que se assemelham um pouco, mas são diferentes, como o nacional-socialismo na Alemanha, do Hitler, né? Já leva até o nome socialismo, que está totalmente imbricado com o sindicato. E na Espanha o nacional-sindicalismo, do Ramiro Ledesma Ramos, e, enfim, então essa ideia do sindicato está muito presente, né? Ele vai ser um autor que vai se utilizar um pouco do marxismo, mas não só de linguagens marxistas também, de tendências marxistas. Bem como anarquistas também, ele analisa muito sobre o prisma do anarquismo, que é muito interessante também, né? E ele vai ser um grande escritor sobre o nacionalismo também, na década de 20, principalmente em Turim, o Robert Mitchell, né? E esses fates, então as pessoas, quando elas eram sindicalizadas, elas iam para os fates. E esses fates, eles eram os sindicatos, que boa parte deles era de esquerda, né, na Itália, que é da onde veio o movimento revolucionário que vai culminar na Marcha sobre Roma em 1922 por parte do Benito Mussolini. O próprio Benito Mussolini, né, esse nome Benito é em referência ao revolucionário mexicano Benito Juárez, porque seu pai, Alessandro Mussolini, era um socialista que batizou o seu filho com o nome de Benito em homenagem a um líder de esquerda, um líder revolucionário. Então a gente pode concluir, essa é uma visão minha, embora muitos discordem, que o fascismo está muito mais próximo a uma esquerda, talvez, do que uma direita clássica, liberal ou neoliberal, como nós conhecemos hoje, né? Bom, logo no começo do livro, ele já vai falar das trade unions, que são os sindicatos unions, né, na Inglaterra, as trade unions, e as Parteischule, que são as Schules, escola em alemão, né, que são escolas destinadas à formação de militantes. E aí já vai falar até da origem do termo militante, que vem de militar, militar no partido, por exemplo, é um termo da caserna, um termo militar, bélico, né? Por isso que os partidos adotam esse termo de militante. E ele vai falar da questão dos delegados, né? Muitas vezes os partidos elegem delegados que vão representar a massa. Ele fala que, como todo bom socialista, é preciso conduzir a massa, mas eu já tenho uma teoria de que isso é uma furada, né? Porque as democracias elas nunca são plenas e diretas, né? E quem que vai conduzir a massa? Só se for o pizzaiolo que entrega pizza, né? O entregador de pizza que conduz a massa da pizza, né? Só se for isso. Porque as verdadeiras massas, elas tendem a sempre pedir para serem conduzidas, né? Não necessariamente os verdadeiros democratas defendem uma elite dirigente, mas é o que fez gerar basicamente a elite dirigente. E ele vai falar da L'Umanità, né, se não me engano, L'Umanità, que também foi uma escola na Itália de formação desses dirigentes políticos, desses delegados, muitos deles também, né? Ele fala também que do voto, do sufrágio universal, que ele tem uma visão de que quando o sujeito vota, ele está exercendo a sua soberania, mas do momento que esse voto cai na urna, essa soberania também é anulada. Então é um jogo complexo de vai e vem, que quando você vota, você exerce a sua soberania, mas quando esse voto vai ser destinado a uma elite dirigente, a um representante, ou qualquer coisa assim, esse voto, então, ele acaba por anular a própria soberania da democracia direta. Essa ideia de democracia direta que é inexistente, porque sempre se faz surgir uma oligarquia. E o Gaetano Mosca, né, o Pareto também, mas o Gaetano Mosca estudou muito essa questão das elites, né, essa questão da oligarquia, né.
Bom, os partidos significam parte, né? Partido é parte, e muitas democracias se pressupõem a participação nos partidos para participar da vida pública ou política. Mas eu defendo, na minha concepção, que também possa ser permitido ou haver candidaturas avulsas. Por que você tem que estar submetido a um partido para participação? Você pode ser um cara que pode se candidatar de uma forma avulsa. Principalmente esses nomes políticos de pessoas que estão acima dos partidos, independente de qual partido ele esteja, ele ganha votos ou ele tem uma influência pela sua figura e não pelo partido que o acolhe, né, muitas vezes, né? Ou que está por detrás dele, muitas vezes também, né? Bom, você tinha na Inglaterra os Whigs e os Tories. Os Whigs eram os liberais e os Tories os conservadores. Só que vai ter uma união dos Tories e dos Whigs depois, que vai ser os liberal-conservadores, depois que surge o Labour's Party, o Partido Trabalhista. O Labour's Party que surge depois, então, que vai ser ligado ao fabianismo, à sociedade fabiana, do socialismo, da social-democracia, né? O Labour's Party, então, vai ocupar o espectro da esquerda, o Partido Trabalhista, que antigamente era ocupado pelos Whigs. E os Whigs vão passar, então, a ser muito mais semelhantes e próximos aos Tories. Então fica essa diferença entre conservadores e trabalhistas já no século XX, né? Os Whigs e os Tories no século XIX, já no século XX, essa divisão entre conservadores e trabalhistas, né? Bom, no livro ele vai falar também da questão intelectual dos chefes, dos dirigentes, né? E a questão econômica desses dirigentes também. É uma superioridade intelectual por parte dos políticos em relação à massa, e a massa que deve ser conduzida por esses políticos, né? Então a incapacidade das massas de tomar um protagonismo numa espécie de democracia direta. E essa chefia, ela vai ser uma chefia que vai ter um jogo descolado do jogo das massas. As massas, elas são indiferentes muitas vezes em relação aos seus dirigentes. Principalmente se esses dirigentes têm uma linguagem mais intelectualizada ou técnica, uma linguagem que não é a linguagem popular, a linguagem das massas. Então elas são facilmente influenciáveis e influenciadas por esses chefes e indiferentes quando elas não entendem o que esses chefes dizem. O que tem os delegados também, como ele falou, mas o que a chefia dos partidos muitas vezes dizem também, né? E aí tem a relação desses chefes com a imprensa. A imprensa ela surge como uma porta-voz dos partidos e do governo ou dos políticos eleitos, e a função da mídia é uma espécie de tradução dessas prerrogativas para as massas que não compreendem muitas vezes as reais intenções da chefia, da liderança, né? Essas oligarquias elas surgiram também em diversos países, como na própria União Soviética, né? A elite dirigente, embora tivesse vindo de uma revolução de base, uma revolução bolchevique, né? Que era para ser uma revolução massiva, ela acabou resultando na elite dirigente que fez um capitalismo de Estado, né? Não aboliu o capitalismo, e esse capitalismo de Estado que favoreceu apenas os burocratas. Os burocratas do partido, os comissários políticos e tudo mais, vivia na nata de privilégios, enquanto a grande e imensa maioria vivia com dificuldades na miséria, né? Isso aconteceu no fascismo também. E o que faz o Robert Michel se aproximar muito do fascismo, e muitos intelectuais não perdoaram o fato dele ter aderido ao fascismo, mas o que o aproxima muito disso é essa questão mais elitista, né? A esquerda, embora ele tenha se utilizado também de noções marxistas, a esquerda gosta de falar que o Robert Michel era elitista, assim como o próprio Gaetano Mosca e o irracionalismo do Vilfredo Pareto. Eu ainda vou fazer um vídeo mais para frente do irracionalismo do Vilfredo Pareto. Essas ideias fascistas, elas eram totalmente ligadas ao idealismo hegeliano, o idealismo alemão. O próprio Giovanni Gentili, né, que vai ser o teórico do fascismo, ele bebeu muito dessas fontes idealistas do hegelianismo, né?
E o Robert Mitchell também meio que vai nessa onda, né? Nessa maré. Bom, ele vai falar também de outras organizações, que é muito interessante o que ele fala aqui, que são as organizações de base da sociedade, os conselhos populares, assim como você tinha na União Soviética os soviets, que eram conselhos populares, que depois acabaram perdendo o poder, resultando numa não participação popular e apenas os privilégios da elite dirigente, né? Os soviets foram traídos pela elite dirigente, principalmente na época do Stalin, né? A participação popular dos camaradas desapareceram, e ele fala também que muitos partidos eles se chamavam de tu, né? De você ou de tu. Não tinha esse pronome de tratamento como Vossa Excelência ou algum pronome de tratamento que indicasse verdadeiramente a hierarquia, né? É uma forma dos partidos tentarem estarem mais próximos dos seus eleitores ou das suas massas, né? Então, tanto os dirigentes quanto as massas não têm pronome de tratamento de distinção. E na Rússia eles eram tratados como camaradas, né? Outro conselho popular que eu achei muito interessante, não está no livro, mas eu trago aqui para exemplificar para vocês, eram os fueros, que tinha em Navarra, por parte dos carlistas na Espanha, né? Tinha os fueros, que eram os foros, né? Esses fueros eram conselhos populares também. E ele vai falar que na modernidade, esses conselhos populares, que sempre funcionaram como uma espécie de conselho mesmo do povo, onde tinha participação popular, um líder comunitário e tudo mais, eles foram dando resultados aos partidos de massa, aos partidos massificados, que tem uma distância muito grande entre sua elite dirigente e os seus votantes, né? As suas massas, né? Então, os partidos de massa, eles se distanciaram das massas no momento que eles fizeram emergir essa elite dirigente, né? Bom, nesse livro ele vai falar, num capítulo que eu achei muito interessante, dos líderes políticos, chefes políticos, né? Os chefes de origem proletária, né? E a questão desses chefes de origem proletária com a questão dos intelectuais, que é a inteligência. E eu vou trazer como exemplo não a Itália fascista, mas a União Soviética da Rússia comunista, porque isso foi muito latente lá. Eu tenho outros vídeos falando sobre isso. Eu tenho um vídeo falando sobre os tratados de sovietologia do Alan Besançon. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, caso vocês queiram assistir essa videoaula que eu trato do livro dele, um breve tratado de sovietologia, que ele explica como que a NEP, as novas economias políticas, até que foram do comunismo de guerra, do Lenin e tudo mais, descolaram a elite dirigente das massas, né? É muito o que o Mitchell fala nesse livro aqui. Ele vai falar então dos líderes operários, que do momento que eles se tornam líderes ou chefes, é como se eles esquecessem seu passado operário para operar como na lógica de chefia e de hierarquização, de hierarquia, né? E aí eu lembro do Piotr Kropotkin, uma citação dele, que ele estava falando com os comunistas lá na Rússia, e ele fala assim: esse novo governo dos operários, não é o Piotr Kropotkin não, falei errado, é o Bakunin. O Mikhail Bakunin fala assim: é lógico que esses governos operários serão conduzidos por antigos operários, que tão logo ascendam a elite dirigente, se esquecerão das suas origens proletárias. Quem duvida disso não conhece a natureza humana, ou seja, eles passarão a ver as massas de cima do Estado e não mais no mesmo nível da massa. Quando eles são eleitos, eles olham por cima da carne seca, vamos dizer assim, por cima do Estado, no alto dos seus privilégios, né? E isso é uma coisa natural das organizações humanas, né? O próprio Marx falava que nossa organização, nossa hierarquia humana é como das formigas e das abelhas. A única diferença é que nós temos a teleologia, né? Ou a racionalidade. Então, os seres humanos, eles são hierarquizados, né? E esse negócio de autogestão, embora eu seja um grande admirador também dessas ideias anarquistas, assim,
acaba por ser muito difícil muitas vezes nas sociedades, principalmente sociedades complexas e grandes, né? Talvez funcione lá no projeto de New Harmony, lá do Robert Owen, não funcionou, deu errado também. Mas uma coisa é você tentar fazer isso numa fábrica, ou numa vila, ou num bairro apenas, numa comunidade apenas. Outra coisa é você tentar fazer isso numa sociedade complexa, que tende a se universalizar e ser globalizada com um mundo que cada vez mais remove fronteiras, né? Essa questão da autogestão, ela é meio que ambígua nesse sentido. E a hierarquização, ela acaba sendo a resultante das sociedades humanas. Os seres humanos, eles são organizados em hierarquias, até mesmo, e eu tenho um vídeo falando da sociedade sem Estado, do Pierre Closterman, do Pierre Clastres, né? Ou a sociedade contra o Estado, vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, caso vocês queiram ver, até as sociedades voltadas para o status, né, onde é totem e tabu e do status, elas também eram hierarquizadas, porque estavam tudo concentradas na figura do chefe, o cacique local, o chefe local, que dominava, né? E dominava de uma forma direta, né? Passava por ele todas as questões, não tinham instâncias que passava diretamente pelo chefe e as decisões do chefe, né? Bom, a questão da inteligência, então, que é a elite intelectual, são os intelectuais de determinada sociedade, fazem gerir os intelectuais orgânicos. E tanto no fascismo quanto no comunismo, esses intelectuais orgânicos eles foram muito importantes. Hoje nós temos intelectuais, jornalistas, nós temos pessoas que fazem parte dessa inteligência, que muitas vezes elas servem para a manutenção do sistema, mas também para a vigilância do aprimoramento da democracia. A democracia, que ele vai falar aqui, que não necessariamente a democracia direta ela existe, porque sempre há uma oligarquia, mas essa inteligência ela serve, essa elite intelectual, né, ela serve para a manutenção das instituições muitas vezes e a crítica dessas instituições muitas vezes quando elas se tornam arbitrárias. E a gente está vendo no Brasil hoje toda essa discussão quanto ao Supremo Tribunal Federal, aos juízes, tudo isso traz um debate público onde prós e contras se posicionam, e isso é muito bom para a democracia. Só que a elite dirigente muitas vezes tenta utilizar a inteligência para a manutenção dos seus privilégios e poderes. Foi o que aconteceu tanto no fascismo quanto na União Soviética comunista também. Então a inteligência ela foi corrompida e foi usada estrategicamente, é claro, anulando os intelectuais do velho regime. O velho regime, os intelectuais ficaram de fora, foram perseguidos, foram brutalmente assediados, para dar origem a uma nova elite intelectual que estava a serviço militante, uma elite militante, né, que estava a serviço dessas chefias, desses delegados, chefias, dessa oligarquia dominante, né. Bom, nesse livro, Michels vai citando outros autores, basicamente sobre a realidade alemã, né. Ele fala da Alemanha de 1895, por exemplo, da situação dos partidos que tinha, né? E a Alemanha foi o partido precursor da social-democracia, foi na Alemanha. O Partido Social-Democrata Alemão foi basicamente o precursor dessa tendência. Depois foi surgindo em outros países também, mas vale lembrar que até na República de Weimar, depois tinha os espartaquistas, que eram mais à esquerda, e os sociais-democratas, né, que eram mais ou menos os moderados e tal, que o próprio Hitler critica muito no seu livro Minha Luta, os sociais-democratas e tal, que operavam muito no regime, embora conservador, né, do presidente Hindenburg. Mas em 1895, na Alemanha, estava começando toda essa movimentação do Partido Social-Democrata, né. Ele vai citando outros intelectuais, como La Salle, né, o La Salle, e ele também, eu até deixei marcado aqui, fala do Bernstein, né? E eu separei uma parte que ele fala contando aos cartistas. Os cartistas era aquele movimento na Inglaterra que queria as cartas das leis, as constituições, e que se fizesse valer as leis. Por isso que eram da Carta Democrática ou da Carta
constituinte, eles defendiam o cartismo. E aí ele fala o seguinte: os mais conhecidos representantes da tendência revolucionária eram burgueses, homens de cultura e assim por diante. Enquanto entre os chefes de origem operária, muitos eram partidários de uma tática moderada. Só que esses, como eu disse, esses operários, tão logo eles se faziam membros da elite dirigente, eles passavam a atuar como burgueses muitas vezes, né? Então essa é a grande diferença dos partidos de massa, que tendem sempre a gerar uma oligarquia, da democracia direta, que basicamente é uma coisa inexistente, uma coisa utópica, né? Bom, esse livro aqui ele é totalmente atual, porque embora hoje, no século XXI que nós vivemos hoje, boa parte dos partidos eles sejam todos quase partidos de massa, né? Partidos que têm uma validação, principalmente os de centro e esquerda, né? Com as massas da população, né? Existem ainda partidos da ordem, os partidos do establishment, né? E os partidos de oposição. E isso se inverteu ao longo da história, né? Hoje, basicamente, os partidos de esquerda são os partidos da ordem, das instituições, né? E os partidos de uma direita revolucionária, de uma direita insurgencial, né? Insurgente, né? Uma direita insurgente, acaba sendo a oposição, o que vem provar que muitas vezes na história as coisas podem se inverter, assim como aconteceu entre o Partido Democrata e o Partido Republicano nos Estados Unidos. O Partido Democrata era o partido que inclusive tinha a Ku Klux Klan, era o partido do sul dos Estados Unidos agrário, e o Partido Republicano era o do Lincoln, o partido do norte, o partido da América industrializada, não pré-societal, pré-capitalista. E isso se inverteu. Hoje os democratas são à esquerda dos Estados Unidos e os republicanos estão mais à direita. Então os pontos fixos dos partidos eles podem se mudar, igual aconteceu também com o PTB, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do Getúlio Vargas, que hoje atua de uma forma muito, muito distante do trabalhismo original, né? Que foi a sua proposta inicial. Bom, mas isso já é uma outra história. Então eu recomendo veemente esse livro aqui, Os Partidos Políticos, para vocês entenderem a história dos partidos, que boa parte das democracias se pressupõe que você seja filiado a um partido para participar da vida política. Mas como eu disse, eu também defendo as candidaturas avulsas, né? Bom, então é isso. Curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like. Vamos sempre promover a cultura e a sociologia e literatura universal. Valeu, gente. Grande abraço.